Senhor presidente, primeiramente gostaria que esse discurso fosse registrado no anais dessa casa e para a voz do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna em atitude de profundo respeito a vossas excelências. Mais do que o respeito pessoal que vossas excelências naturalmente merecem, a minha reverência é ao povo brasileiro, que se vê representado em cada um e em cada uma de vossas excelências, em mandato alcançado pelo voto popular direto, secreto e universal. É a vontade do povo brasileiro, dos seus cidadãos, que nos une neste átrio da democracia. Sinto-me honrado em compartilhar, ao lado de vossas excelências, a responsabilidade de decidir sobre os rumos do nosso amado Brasil. Um país que não nasceu ontem e nem de qualquer jeito. Para cá vieram e por aqui passaram homens e mulheres que honram a nossa história, iluminam os nossos corações. Somos chamados hoje a decidir o futuro concreto do país, o que não podemos fazer sem olharmos para o seu passado e sem termos os nossos pés fincados no presente. Convoca-nos a Constituição da República a responder se a presidente, eleita democraticamente, deve ser afastada de seu mandato. Antes de qualquer coisa, é necessário frisar: somos convocados pela Constituição a fazê-lo. Uma missão que não pode ser delegada a qualquer outra pessoa, a nenhum outro juiz. Por isso, aqueles que tentaram, deputado Fábio, aqueles que tentaram descredenciar a legitimidade dessa casa para tal julgamento, ofendem, senhoras e senhores deputados, a cada um de nós e ofendem a si próprios. Se a presidente da República, deputado Duarte Nogueira, se a presidente da República não é capaz de se submeter a uma votação, a uma decisão soberana de 2/3 do Congresso Nacional, é porque justamente ela não merece ocupar a cadeira em que está. Se os senhores deputados e senhoras deputadas que verdadeiramente conquistaram os seus votos, o seu mandato pelos votos populares, se vossas excelências, que podemos estar em trincheiras diferentes, mas se vossas excelências não suportam uma decisão soberana de 2/3 do Congresso Nacional, por favor, desocupem essas cadeiras, depositem os seus broches e unam-se às hordas de milícias que neste momento incendeiam o país. Não é este o lugar daqueles que não estão dispostos a aceitar o resultado soberano de um parlamento eleito democraticamente. Demonstram, ademais, um desprezo sistemático por esta casa e, por consequência, a democracia brasileira. Aqui, senhoras e senhores, não estão coturnos, baionetas, fuzis, foices ou martelos. Aqui estão deputadas e deputados, eleitos democraticamente, investidos pelo voto popular, no espaço mais legítimo para decidir sobre os rumos do nosso país. Pessoalmente, pela deliberação de nossa bancada, estamos convencidos de que a senhora presidente da República cometeu, sim, crime de responsabilidade. Sem dúvida, o ordenamento jurídico e orçamentário foi profundamente ofendido
como explicita a denúncia já confirmada na comissão especial. Estamos também convencidos das tormentosas consequências que tais práticas têm gerado às nossas finanças, sem mencionar todos os fatos gravíssimos e vergonhosos que contribuíram para essa absoluta quebra de confiança do governo. Ilustres membros da minha bancada, deputado Lucena, deputado Evair, deputado Edson e deputado Dorico Júnior, além da deputada Leandre, que abrilhanta a nossa bancada. É necessário enfatizar que no julgamento dos crimes de responsabilidade há um outro fator a ser analisado. Justamente o grau de confiança que os cidadãos depositam no presidente da República. Significa dizer que determinadas condutas poderiam ser compensadas por um alto grau de confiança verificado entre cidadãos e o presidente da República. É por esse motivo, e isso é importante que se pense, se registre e se diga, é por esse motivo que o julgamento não é dado aos juízes togados, ainda que mais versados nas letras jurídicas que muitos de nós. Somos os competentes para este julgamento, pois somos capazes de verificar, ao lado das questões técnicas, o nível de confiança do atual governo. Senhoras deputadas e senhores deputados, Vossas Excelências, como eu, têm contato direto com o povo e sabem que desde as mais sofisticadas capitais até os mais longínquos sertões, ouvimos uma voz difusa, uníssona, possante, a repetir que o atual governo não representa mais a maioria dos brasileiros. Silenciemos a nossa voz e principalmente os nossos corações. É isso que peço, senhores deputados e senhoras deputadas. Silenciemos a nossa voz, silenciemos os nossos corações. Ouçamos agora a voz que vem desse povo. E o que dizem essas vozes, hoje unidas? Elas avisam que o Brasil passa por problemas sérios e que já não acreditam mais em falsas análises e em falsas promessas. Percebem que os seus empregos estão desaparecendo e que a sua renda se corrói. Pior do que isso, percebem que não há alternativas. Não há mais confiança no governo. Percebem também que o bem mais precioso ao ser humano está lhe sendo retirado, pois o atual governo, deputado Ricardo Izar, o atual governo pretendeu apagar o sol da liberdade que brilha na pátria, ainda que em raios fúlgidos. Chegaram, senhoras e senhores deputados, a dizer que criaram um novo Brasil. Um Brasil como nunca antes da história desse país. Julgavam-se legítimos porque teriam enchido as panelas dos brasileiros. Com todo respeito, senhores, o povo brasileiro não se venderá por comida, por panelas cheias. Esse povo, Senhor, quer conquistar o penhor da igualdade com o seu braço forte. Não depende das migalhas que caem das mesas fartas em que se organizava esse descarrilamento do Brasil. Convido novamente, senhores, a refletirmos que com o devido respeito possamos silenciar nossas vozes e ouvirmos o barulho que mesmo durante essa histórica madrugada que nos separa de um dia fundamental,
essa histórica madrugada, ouvirá o que tem a dizer o povo brasileiro, convindo ainda a sintonizarmos os nossos corações aos corações dos brasileiros e brasileiras que tomam as ruas do país e que certamente esperam de nós uma decisão altiva, abnegada e de inegável amor à pátria. O fato que temos à nossa frente, deputado Eliseu Dionísio, é o seguinte: o atual governo não representa mais a maioria dos brasileiros. Pergunto, vamos substituir o povo? Vamos dividi-lo em raças, classes ou em norte e sul? Vamos destruir nossa maior conquista, a unidade nacional, justamente de raças diferentes, diferentes classes, cores e condições sociais? Não, senhores. O povo brasileiro se manterá unido como nasceu. Não é o povo que deverá ser substituído, mas sim o governo que aí está. O que move os brasileiros nesses dias, na verdade, é a esperança, deputado Fraga. Porque a esperança, como dizia Santo Agostinho, tem duas filhas: a indignação e a coragem. De fato, deputado Jorge Tadeu, de fato o povo brasileiro está indignado com os desmandos conduzidos pelo atual governo. Mas este mesmo povo tem a coragem necessária e histórica para levar o Brasil a responder à sua autêntica vocação. Somos gigantes pela própria natureza. E este gigante acordou para nunca mais adormecer. O impeachment não colocará um ponto final em nossa crise. O descarrilamento causado pelo atual governo é gravíssimo. Fez muitas vítimas, feriu profundamente nossa economia, o emprego e a renda dos brasileiros. É importante que todos saibam que essa crise, essa doença, foi causada pela irresponsabilidade do atual governo e exigirá de cada um de nós, brasileiros e brasileiras, sacrifícios e remédios amargos. Apesar disso, o impeachment permitirá que se abra um novo capítulo em nossa história, onde não haverá mais espaço para o conflito entre nós e eles, entre ricos e pobres, entre norte e sul. Abre-se à nossa frente a possibilidade concreta de superarmos os falsos dualismos e reedificarmos instituições capazes de garantir a unidade do povo, a representatividade governamental e a moralidade administrativa. Senhoras e senhores, não nos assustemos com o barulho que no próximo domingo inundará as cidades e vilas, os montes e planícies. É apenas o brado heróico de um povo retumbante. É, no fundo, o brado retumbante de um povo heróico, associado às batidas desse coração mestiço e tropical, que há mais de 500 anos tem feito desta terra a mais formosa de todas. Votaremos a favor do impeachment. Votaremos a favor daquela que, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, e dos filhos desse solo, certamente és mãe gentil. Senhor presidente, concluo esse pronunciamento dizendo que votaremos pelo impeachment, pois esta é a nossa pátria amada, este é o nosso amado Brasil. Muito obrigado, presidente, obrigado pela atenção dos senhores e senhoras deputadas e do povo brasileiro.